Olá, professor, muito boa noite. Eu estou aqui, né? Eu sou o Rafael Moffatti, o nosso trio é formado pelo Estevão Cândido e pelo Gustavo Gregório também. E nós viemos aqui para passar para o senhor um artigo que se chama a Survey on Deep Learning Based Face Recognition, né? E aí o subtítulo do trabalho é Computer Vision and Image Understanding. Eu não vou saber pronunciar corretamente o nome dos dois autores, né, mas acredito que seja algo como Budong Zhu e Nazeng, né, são dois chineses. E aí a maioria dos trabalhos, inclusive, né, eles chamam bastante atenção para isso durante o texto, a gente vai ver isso depois, que a maioria dos trabalhos nessa área eles são desenvolvidos por chineses, né, a China tem bastante interesse nesse assunto. Fazer aqui uma breve apresentação da revista para o senhor, né? Nós pesquisamos ela na plataforma Sucupira, é uma revista da Elsevier, já está no volume 189, ela, como foi solicitado, né, ela é do quadriênio e tem classificação A1, né, Qualis A1. Aqui a gente tem todos os dados da revista mais abaixo, né, inclusive a SSN dela é 0967-0661 também, possível de se checar lá no site da plataforma Sucupira. Essa edição, ela foi uma edição de 2019 e, inclusive, até hoje, esse é um dos artigos mais lidos dessa revista, né? Então, para fazer uma contextualização aqui do trabalho, né, esse trabalho ele faz uma revisão histórica das redes neurais artificiais, né, para poder falar do assunto, ela busca lá todo um passado das redes neurais artificiais e faz a citação dos primeiros trabalhos desenvolvidos para o tema. E depois disso, ela vai fazendo uma citação de outros trabalhos que falam aí sobre redes neurais convolucionais profundas, que acaba sendo aí o tema principal do artigo. Né, para fazer esse desenvolvimento do trabalho, os autores eles resolveram fazer uma comparação entre os métodos desenvolvidos até o momento, né, os principais, e aí eles chegam na revisão de 330 trabalhos nessa área. Eles pegam 330 trabalhos, os mais importantes, né, logicamente, dessa área, e até por isso que esse trabalho é um dos mais lidos até hoje da revista, e eles fazem essa verificação e separam esses trabalhos por tema desenvolvido em colunas, em tabelas muito bem desenvolvidas. É um trabalho muito interessante, né, e logicamente por isso ele acaba sendo bastante lido. Né, para falar um pouco mais desse histórico, né, relacionado a redes neurais artificiais, e aí a gente poderia até falar sobre uma introdução, né, do tema. Ele pega ali os trabalhos mais conhecidos, né, de verificação de face e identificação de face, né? Verificação de face seria aí a comparação entre duas imagens e verificar se essas faces elas são iguais, e a identificação de faces, né, que os autores falam, seria identificar uma face entre várias faces, né, onde a gente tem uma imagem com várias faces, né, como sendo numa rua, algo assim, né, uma câmera apontando para essas faces, e aí ele reconhece cada face sendo de uma pessoa, né, ele nomeia cada pessoa. E aí, para fazer isso, ele fala sobre trabalhos como Eigenfaces, Fisher Faces, Bayesian Faces, Metafaces, Supported Vector Machine, que inclusive é de um dos autores, né, e o Bushing, que também são dos mesmos autores, né, esse último aí em 2001. Na área de redes neurais artificiais, na introdução, ele fala ali sobre os trabalhos do Lawrence et al., né, lá em 97, Lin também, outro trabalho chinês, e aí ele fala sobre um outro trabalho que é desse autor aqui, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas é de um russo, lá em 2012, que ele fala aí sobre um surto de interesse em redes neurais para fazer, né, as tarefas do dia a dia. E aí, na área de redes neurais convolucionais, ele fala sobre alguns trabalhos que acabaram ficando muito importantes, né, que deram origem
a essas redes, né, o LECUM lá em 98, a classificação de imagens do RI, lá em 2016, detecção de objetos também em 2016 e a reconhecimento de face em 2014. Esse último também de um chinês, né, que fica bem claro esse interesse, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui na apresentação. Né? Como eu falei lá no início, esse trabalho ele se propõe, né, a fazer uma revisão de 330 outros trabalhos, né? E aí ele pega principalmente a parte de redes neurais convolucionais profundas, que é o interesse principal desses dois autores. Né? Durante essa revisão, esses autores falam aí sobre os conceitos mais importantes, partindo lá das redes neurais artificiais bastante simples, mas aí eles falam sobre os conceitos que são importantes mesmo nessa área, fazendo aí uma generalização sobre essa área. E aí, dentro desses trabalhos, eles inclusive falam sobre os problemas que acontecem ali. E aí, os principais problemas são lidar, né, com as variações de pose da face, a idade, na medida que a idade vai avançando, as redes têm que saber trabalhar com isso, a mudança de iluminação, a mudança de expressão, né, e a correspondência do rosto heterogêneo. Esse trabalho ele não apresenta conclusões definidas, né, porque esse trabalho ele não é um trabalho que investiga um assunto só, né, na verdade ele faz um apanhado ali daqueles 330 trabalhos que foram feitos, né, é um artigo de revisão, né, de comparação de outros trabalhos, e aí eles acabam apresentando alguns desses dados à medida que eles vão fazendo a pesquisa, né? Então, eles falam bastante, né, sobre o incremento nas aplicações que vão surgindo sobre as redes neurais convolucionais profundas ao longo do tempo, tanto para verificação, desculpa, quanto para identificação de faces, representando hoje 34%, né, mais de um terço dos trabalhos encontrados atualmente nessas áreas, eles falam sobre, eles trabalham com redes neurais convolucionais profundas. Né? A maior parte dos trabalhos desenvolvidos é de origem chinesa, e aí a gente está falando, né, de mais de 30 e poucos por cento dos trabalhos. A maior parte deles também, né, aí os autores falam em cerca de um quarto dos trabalhos, eles procuram resolver problemas de variação de poses, né, das faces, e são apresentados muitos quadros comparativos entre aqueles 330 artigos que os autores pesquisaram. Então, esse artigo ele se torna uma boa leitura para alguém, né, que esteja querendo desenvolver os trabalhos nessa área. É um bom local de partida para o desenvolvimento de trabalhos nessa área. Né? Aqui eu apresento as referências, né, do trabalho. Essas referências já foram apresentadas lá no início. E, professor, muito obrigado aí. Né? Só relembrando, nosso trio é do Estevão, do Gustavo Gregório e eu, Rafael Mofatti. Um abraço, boa noite.